1h40, me fala de como é que é? Me faltou a palavra agora. Contaminação, isso, desculpe. No caso, descontaminados, que a tese é a seguinte, bem rápida, que é para poder valer debate. Jogadores jovens vindos do exterior, eles costumam precisar de um tempo de adaptação para poder jogar o seu melhor futebol que os trouxe para cá, por exemplo. É muito raro chegar alguém como o Figueroa, no Inter em 70, e jogar aqui no primeiro jogo que já jogava antes. Ou o Kahneman, recentemente, chegar aqui no Grêmio e jogar bem desde a primeira partida. Isso não é a regra. Mas, ao mesmo tempo, nesse cenário, Pedro, o Villasanti e o Campas, eles chegam descontaminados do momento tóxico que o Grêmio vive no seu vestiário. Eles vêm para jogar bola. E aí dependerá, claro, da personalidade de cada um, dar essa resposta tão imediata como o Grêmio quer. Mas eu acredito nessa possibilidade, mesmo com a juventude deles, porque eles chegam para dar um frescor, para jogar um futebol que quem está aqui nesse momento não consegue jogar. Então, assim que o Villasanti puder entrar em campo, e logo adiante o Campas, a contribuição deles para o Grêmio sair dessa zona pode ser fundamental. Será que foi isso que fez do Bruno Mendes um zagueiro importante no Inter, hein, Potter? Exatamente. É um belo exemplo, né? O cara que veio de fora, meio fora, literalmente também. Figueroa, né? E Kahneman, né, Potter? Exatamente, mas tem personalidades e personalidades, né? Por exemplo, o Palácio sentiu, tá longe da família, tá chegando na pressão que tava, o Inter tava num outro momento, claro, né? Sim. Aliás, ele vem melhorando, ele entra bem nos jogos, mas longe de ser um jogador de seleção chilena, ou de grupo de seleção chilena. O Bolanhos, do jeito dele, sentiu também, né, Potter? Sentiu também, o Bolanhos sentiu também do jeito dele. A pressão para um estrangeiro às vezes pode ser menor mesmo, assim, aparentemente o Bruno Mendes, que aliás foi entrevistado no Guerrinha, no Paredão, né, ele se mostra um cara bem simples, assim, sabe qual é a bola dele. Olha, minha bola é essa aqui, ó, se eu tô virado para lá eu bato para lá, se eu tô virado para cá eu bato para cá, e aí o cara vem com a bola, eu vou tentar tirar dele, acabou. Mas o Bruno já estava no Brasil, né, o Bruno já não sofreu também esse período de adaptação, ele já conhecia como funcionava. O Maurício fala certo. Agora, o Pedro, se o Vila Santo, né? Corinthians, chegar aqui jogando bem, nós vamos mudar para Vila Santo, porque ele é bom jogador, mas a pressão é muito forte. Por exemplo, vocês gostam de matemática, né? Eu tava olhando aqui, ó, na página da 0 Hora. Maurício, o Grêmio hoje tem 10 pontos, tá? A gente chega à conclusão que ele tem que fazer 35 para bater os 45. Pode ser, hoje com 39, 40 escapa, mas pode mudar. O Atlético Mineiro tá vindo bem, né? Vocês concordam que o Atlético Mineiro tá vindo bem? Sim. Ele é o líder, tá jogando 9 vitórias. O Atlético Mineiro até agora vindo bem, espetacular, ele fez 37. Então dá pra fazer um comparativo quanto o caminho do Grêmio é longo. O Grêmio precisa fazer 35. O Atlético até agora jogando muita bola, fez 37. Mas segundo o Bertoncello, e a matemática revezada... Peraí, Davi, vamos ver, Davi. O importante hoje pro Grêmio seria fechar o clube, não só o grupo de jogadores. Fechar o clube, fechar dizendo não acabar com o clube, de fechar a direção, o técnico, a comissão, os integrantes da comissão técnica. Os jogadores, titulares, reservas, juntar todo mundo e tentar estabelecer. Botar no retiro espiritual. Pacto. Não, metas, objetivos, fazer com que esses jogadores, não só os jogadores, que todo mundo tenha olhar para o mesmo objetivo. Comprometimento. Mas não é só comprometimento, porque eu acho que eles têm comprometimento. Pacto, você está falando de um pacto, se juntar e assinar um pacto. Pacto é uma palavra meio batida, mas... meio batida, mas assim, tu tem que juntar essa gente toda, e quando eu digo fechar, é fazer com que... O Luiz Felipe fazia isso no tempo do Grêmio, depois parou de fazer. Ele fazia isso, até usava a imprensa, né? Era jogadores contra a imprensa. Era aquilo, ele fechava o grupo dele, né? E aí ficava nós contra eles. Nós contra eles. Né? E não assim, esse aqui não estão se esforçando, tal. É preciso isso, é preciso ter essa ideia de um único só objetivo, um comprometimento, fazer com que todos olhem na mesma direção. Davi, como se fosse uma banda de pagode, como se todos fosse tocando a mesma música. Mais ou menos isso. Tem que todo mundo tá na mesma harmonia, entendeu? No mesmo ritmo, todo mundo na mesma harmonia. Porque, assim, o time do Grêmio, embora não tenha várias deficiências, o time do Grêmio
Ele tem capacidade para superar alguns desses adversários que ele tem pela frente aí. Cuiabá, por exemplo. Também acho. Ele tem que ter jogador para isso. Nenhum desses times aí tem um atacante mesmo, um pouco fora de forma ainda, como o Douglas Costa, que joga bem. Por exemplo, nesse último jogo, ele tem algumas jogadas luminosas são dele. Nenhum tem um Wanderson. Melhor jogo nenhum dele. tem dois goleiros como o Grêmio tem agora. O Borja como centroavante. O Jeromel mesmo, estando já com 36 anos, ainda é o grande Jeromel. Kahneman, sabe? Outros jogadores mais que o Grêmio tem. Wanderson tá jogando uma bola redonda. Sim, então esses jogadores, eles podem dar resposta. O centroavante reserva do Grêmio foi o goleador do brasileiro no ano passado, o goleador do Brasil no ano passado. Mas por que o Filipão não conseguiu isso ainda, Davi? Porque eu acho que o Filipão veio para fazer isso. Por isso que no começo do programa eu trouxe a ideia do Filipão, porque era uma cartada do Grêmio, unir todo mundo em torno de um cara, a família escolar, a ideia da família escolar, um cara craque em fazer isso, independentemente do inimigo imaginário que ele crie. Mas ele não conseguiu fazer até agora. Eu vou te dar uma resposta. Vou te dar uma resposta rápida. Tem que combinar com os adversários depois também. Porque os caras perderam o respeito pelo Grêmio. O Grêmio não vai pensar que o Grêmio não está unido. Está unido, sim. O Grêmio está sem capacidade para ganhar jogo, está sem. O moral está lá no subsolo. Tu não ganha de ninguém. Vem cá, o Grêmio pariu uma bigorna para ganhar da Chapecoense. Teve reunião depois para saber como é que ganhou. Pois é, mas tu Davi, pega esse time aí, Guerrinha, aqui ó, Davi, o Bruno, o Breno ou o Chapecó do gol. Wanderson, lateral direita. Tá, tu bota Kahneman e Jeromel como zagueiros, ou o Juan, um deles ali. Tá, lateral esquerdo tá jogando o Cortez. Mas quando é que volta o Kahneman? Aí tu tem ali assim, ó. Não, mas o Juan tem o Kahneman ou o Juan. Aí tu tem ali, tem Thiago Santos. Tu tem, tá certo que não estão jogando. Vijaçante e Campas. Vijaçante e Campas. Tu tem Douglas Costa, o Borja e Ferreirinha. O Alisson. Não, seria o Ferreirinha. Mas mesmo assim, se tu botar Alisson e Cortez no time, ainda é um time bom. Não, por exemplo, mas olha aqui, ó. Esse time aí tem que ganhar do Cuiabá, tem que ganhar da Chapecoense. Tem que ganhar de diversos outros times, do Joinville, tá? Tem que ganhar desses times. Mas é que o Joinville nem tá... Essas individualidades... Chapecoense. Essas individualidades, né, vistas isoladamente, são boas. Mas tem que ter todo um processo coletivo para que a individualidade ajude no coletivo e todo mundo cresça junto. Falta o conjunto. Mas não banda de pagode, conjunto. Um exemplo. Exato. Um exemplo. O Douglas Costa fez talvez a sua melhor atuação no Grêmio. Por quê? Porque o Filipão no segundo tempo faz uma manobra em que ele recua o Cortez para zagueiro, deixa o Alisson de ala esquerda e libera o Douglas Costa para jogar. E aí o Douglas Costa, cumprindo um espaço menor de terreno, ele consegue entregar aquilo que a gente imaginava. Peraí, o Cortez virou zagueiro, o Alisson virou lateral esquerdo. Quero te dizer o seguinte, não gostei. O Diogo Barbosa entrou na frente. O Grêmio terminou com o Diogo Barbosa, Léo Pereira e o Luiz Fernando de falso 9. Sim, já tinha sido com a Chapecoense também. Aí já vira bagunça, mas aquela manobra próximo jogo o Breno joga de centroavante e o Chapecó no gol, porque tem dois laterais esquerdos, pode ter dois goleiros também. Pode ter até três, só que só um pode pegar com a mão e usar a luva. Aquela manobra que ele fez de colocar o Douglas Costa mais à frente, mais perto do gol, e num espaço menor, para que ele tenha a explosão física e possa chegar, a gente viu o Douglas Costa que a gente não tinha visto no Grêmio ainda. Sabe que eu achei que do Douglas Costa, no primeiro tempo, antes dessa mudança tática aí do Filipão, de pegar o Alisson e botar de ala pela esquerda, eu já achei o Douglas Costa tentando, pelo menos. Ele tentava dar uma arrancada, driblava perdia a bola, mas o problema é o seguinte, é que as evoluções do Grêmio, elas são muito pequenininhas, assim, sabe? A gente tá festejando que o Douglas Costa pelo menos tentou, e eu festejei na transmissão, eu disse, olha, foi a melhor atuação dele. Tem o meio campo, só que tem dois volantes na frente da área, os dois ficam ali. Dois iguais. Vamos botar os dois. Era pra ser um, mas tem dois ali na frente. O meia pega a bola, dá um tapa e fica. O Jean-Pierre. É isso que ele faz. Ele dá um tapa e fica. E o atacante, um dos atacantes, que é o Alisson, ele pega a bola, quando ele vai fazer o drible, ele dá o drible pra fora, pra dentro. Pro campo. Ou pra trás. E quase sempre perde a bola.
quando chuta, a bola vai lá em cima. Então é difícil da bola chegar para esses caras. O Douglas Costa, tu vê, quando ele toca na bola, tu vê que a qualidade é outra. Ele é diferente, o Douglas Costa. A gente vê que ele sabe o que ele vai fazer. Sabe? O Borja tá ali perdido no meio dos zagueiros, tá puxando os caras e tal. Aliás, agora... eu vi ontem no Beira-Rio isso aí, viu, Davi? Eu fui ver o Tyson, que não tinha estreado, praticamente não, fez estreia no Maracanã, mas eu não tinha visto ainda, fui ver no Beira-Rio. O Tyson tá fazendo aquilo que se espera que o Douglas Costa possa fazer no Grêmio. Mas, Pedro, antes da gente mudar pro Inter, deixa eu só lembrar uma coisa onde o Davi tem razão. O lance o que o Davi diz está fora do contexto, e é um elogio que eu tô fazendo a frase do Davi, para que o Grêmio adote essa frase no jogo a jogo. O Grêmio só precisa, isso aqui é a dura realidade, mas é a realidade promissora. O Grêmio só precisa ser melhor do que 4 times do campeonato. Isso. Esse é o contexto do Grêmio. Ele tem que ser melhor do que 4 times do campeonato. Hoje ele só é melhor do que um. Aí é que entra o contexto, Alex. O que o Grêmio vai precisar trabalhar não é o sonho de uma vaga de Sul-Americana, não é o sonho de uma vaga indireta de Libertadores. O Grêmio tem que entender que precisa jogar futebol o suficiente para ser melhor do que 4 times. É onde vem a contribuição do Campas, onde vem a contribuição do Vidia Sante e, pela palavra do presidente, pelo menos mais uma contratação. E aí não é tendo raiva do adversário. Aí é tendo tranquilidade para jogar melhor futebol. O Maurício me oportuniza com essa colocação dele, ele não está errado, tá certo, tem que chegar na frente de 4, a fazer uma pergunta para vocês. Estão próximo do Grêmio ali, Fluminense cai? Não. Não cai. Em tese, não. Bom, acho que não. Em tese. É. Tá, Fluminense não cai. Tá ali perto, estava perto do Grêmio, ontem São saiu, Paulo. né? O São Paulo saiu, não cai. Não cai. Também não cai. O Inter estava ali perto. Não cai. Normalmente, não cai. Agora deu uma caidinha ali pro negócio ali, o Santos é que não tá legal. O Santos tem a mesma campanha que o Inter, exatamente a mesma campanha. Então o campeonato Quem tá caindo é o Bahia, Guerrinha. O campeonato do Grêmio hoje, nesse momento, excluindo a Chapecoense, que já caiu. A Chape já caiu, tem 3 vagas. O campeonato do Grêmio hoje é contra o Sport, contra o América, contra o Cuiabá e contra o Bahia. São Chapecoense. Não, Chapecoense já foi. Ele já contou. São 3 Mas vagas. tem mais um jogo contra a Chapecoense, não tem? São 3 vagas, certo? Mas o Grêmio tem que ganhar e secar a guerra. Aparentemente. É um pentagonal. São 4 candidatos, ou no máximo 5 candidatos, porque os que estão rondando ali, alguns deles não têm risco de cair, para 3 vagas. Esse é o grande problema. Hoje, por exemplo, nós temos América, Chapecoense e América. Se o América tem Chapecoense. O Chapecoense não tem lugar, não ganha em lugar nenhum. Bom, em Chapecó, mas não faz diferença pro América, tem razão. Se o América ganhar, que não é fácil ganhar, vai por mim que não é fácil, que o América não tem tudo isso, o América abre 7 pontos do Grêmio. Os mesmos 7 do Cuiabá hoje. Olha só a dificuldade do Grêmio em sair desta confusão. A América que já pontuou na Arena, né? O América que já pontuou contra o Grêmio na Arena. Ou seja, é um adversário contra quem você só joga mais uma vez. Por isso que não basta ganhar, direto seu. Tem que secar os adversários diretos. Tá, e eu quero lembrar que se você está procurando um ar-condicionado econômico, deve conhecer o split inverter da Springer Midea. Sabe onde é que você encontra na Frigelar? Sabe por quê? Porque quem entende de ar-condicionado escolhe a Springer Midea e a Frigelar. Grupo IES apresenta Fiat Argo 2022 completo a partir de R$ 59.990. Isso mesmo, hein? É só R$ 59.990 e são poucas unidades à pronta entrega. Aproveite em Porto Alegre e Canoas. Aurora Gran Reserva, um grande vinho brasileiro, medalha de ouro no tradicional concurso francês Challenge International Divan. Beba com moderação. Por isso, Maurício, que a semana é a mais importante do Grêmio. Joga contra 2 adversários diretos. E se não fizer os pontos, terá feito, aí sei lá, não, vai ter que fazer. No mínimo, e aí o detalhe é o seguinte, Pedro, só para pegar o gancho do que você está trazendo ainda do Grêmio, tá? Não, vai ser menos. O Grêmio, num contexto atual,
empatar com o Cuiabá em Cuiabá é mau resultado. Quanto mais o Grêmio atrasa o seu começo de reação, mais fica ruim pontuar fora de casa sem vencer. Tá, porque tu imagina se o Grêmio não consegue ganhar do Cuiabá e do Bahia, Diogo Oliveira. Tu imagina? Depois ele tem 2 jogos contra o Flamengo. Ele tem 2 jogos contra o Atlético Mineiro, ele tem mais um jogo contra o Palmeiras. Se não ganhar, se o Grêmio não fizer no mínimo 4 pontos contra o Cuiabá e o Bahia, aí o Grêmio não tem que contratar jogador pro meio campo. Tem que contratar um agente funerário. Um agente funerário. Aí capotou. Uma mão amiga na hora difícil, né? Bom, vamos fazer um intervalo comercial, tem notícias e logo depois o grande Potter vai falar do Tyson, do Edenilson, do novo Inter, o modelo Abelão tá de volta, disse Diogo Oliveira. Te cuida, Atlético Mineiro. Te cuida, Atlético Mineiro. Isso, voltamos em seguida. O condomínio é uma extensão do seu lar e merece ser administrado com o mesmo cuidado. A Objetivo Administradora de Condomínios tem soluções que geram economia e eficiência. São 2h03. Plano de saúde empresariais Sulmed, cuidado médico personalizado, ampla rede de atendimento e muito, mas muito carinho pela sua vida. Quer ótimas opções de seguros para cuidar de quem você ama? Venha para o Agibank, o melhor banco para você receber seu salário ou benefício. Consulte condições dos produtos. Luciano Potter e o Inter, esta metamorfose, esse cariocão que está 8-2 pro Inter, hein, Potter? O primeiro turno do Carioca se chama Taça Guanabara, né? Segunda Taça Rio, né? Tá ganho. A Taça Guanabara foi vencida pelo Inter, né? Já que Botafogo e Vasco estão fora, o Gauchão, o Inter perdeu. Mas a Taça Guanabara o Inter garantiu já, né? Tem o segundo turno agora. Tirando a brincadeira, né, Pedro? Claro que tem um crescimento no time, se observa isso, são 8 gols, são chances criadas, né? Nesse jogo contra o Fluminense teve um pouquinho de desligar, porque de novo o Daniel salvou o Inter em algumas situações, né? Ele é um dos goleiros com mais defesas difíceis do Campeonato Brasileiro, mas o Inter o Inter faz um gol aos 48, outro aos 50, ou seja, tá mais descansado que o adversário, né? Que tá jogando no meio de semana, então o Inter já começa a colher esse fruto. Tem mais confiança em algumas jogadas, tentativa. Eu acho que essa virada tem muito do Tyson também, um crescimento vertiginoso, apesar de ele não estava jogando mal, né? Ele estava dando menos do que se esperava. E agora começou a aparecer mais o Tyson também, que é a grande diferença do time do ano passado para esse. É a assombrosa diferença. Então, muito Pedro, melhor, né? Dá sim para sonhar com uma vaga em pré-Libertadores hoje. O Inter tá 2 pontos atrás, porém tem uma mentira aí, porque o Atlético Paranaense tem um jogo a menos. Então pode pular para 5 com essa diferença. Bom, então não é mentirosa mais, né? A diferença é tão mentirosa assim. E então dá para sonhar com a pré-Libertadores, pra te ver como 2 vitórias consecutivas no campeonato já mudam como patamar completo, né? A gente falava de Grêmio aqui, o Grêmio não conseguiu ter isso. Nem 4 pontos o Grêmio conseguiu fazer ainda no campeonato, né? Seguidos. E o Inter tem 6 pontos agora, e claro que muda de patamar no campeonato, que não tem. Jogar fora de casa, em casa, não interessa mais. Não tem pressão de torcida. Os gramados, eu não sei se tem um gramado ruim no Brasileirão. Ruim, eu digo ruim. Quando chove, alguns ficam ruins. Eu sei disso, né? Agora assim, ruim, gramado ruim. Da arena. Não é ruim, né, Pedro? Ruim não é, né? Não é um gramado que dá pra jogar bola lá. Dá pra jogar bola lá. Mas então, eu acho que é mais, só para os piores. 4 volantes, Potter. 4 volantes. É que Davi, isso não é uma verdade. Quais são os 4? Quais são os 4 do Inter? São 4 ali. O Edenilson não é volante. Claro que é volante. O Edenilson é artilheiro do campeonato, não é volante. Claro que é volante. Não, é meia, mas é um volante que se transforma em meia quando ele vai atacar. Isso, agora, quando ele vai defender, é volante. Patrick marca. Edenilson marca. Eu acho que é o meia que vira volante. Todos os 4 participam do jogo. O Davi os 4 correndo, os 4 marcando. Eu vou pegar o chimarrão, fechando, tá, Davi? Pra não me irritar, eu vou pegar o chimarrão. O Patrick, quando o Patrick tá na lateral esquerda fechando, o Edenilson tá na lateral direita, ali uma linha de 4 na frente. Davi, junto com isso, você aceita a provocação? O Inter há 2 anos ou 3 anos, esses meninos, cresceu, Davi, o Patrick nasceu agora, lateral esquerdo e o Edenilson lateral direito. Foram jogados mais. São volantes que sabem chegar lá. Eles não aprendem, Davi. O Inter cresceu quando botou um zagueiro. Eu disse que era o jogador mais importante do time do Inter. Tá? Botou um zagueiro que, junto com o Cuesta, era o seguinte: não tinha conversa com ele.
Não tinha conversa. Não, se eu fosse... Entendeu? Davi, Então assim, ó, tu tem dois zagueiros Não firmes. tem tempo, Maurício. Tu tens dois zagueiros firmes. Tu tem 4 jogadores de movimentação e marcação no meio campo. Que inveja eu tô e com essa máquina do centroavante que Inter. faz gol e acabou, cara. Acabou. O time de só precisa disso. do Davi, do Pedro e Edenilson Só não precisa jogava, porque disso. não é um volante marcador. Não ia jogar mas nunca, é que a então. ponta, a Quem que ponta é não jogava? importante do que o Davi... O Edenilson, Edenilson é marcador, muito marcador. É marcador. Ele faz Muito gol, é marcador. artilheiro. É Muito artilheiro. marcador. Pergunta O pro fato do cara Potter, ser- Davi, o Figueiredo era zagueiro e artilheiro. Davi, esse é o Davi. mapa de calor Ali mostrando é, pra quem tá vendo pela a gente. direita. Ele não Quase joga em cima como da linha. volante, ele joga como Edenilson. meia. Ele joga como volante, sim, quando ele Davi. vai defender. Davi, Ele é o olha meia só, que Davi, defende. Davi, Ele é o meia que Pra defende. pra quem só está Meia que ouvindo, defende. para quem só está ouvindo o programa, estou mostrando agora o mapa de calor do Mapa Edenilson de no calor. jogo contra o Fluminense. O volante, E tá Acredita vermelho, no tá Potter. vermelho bem em frente, Foi tá o- vermelho bem em frente ao Aguirre, ele quase em cima do Aguirre tá vermelho, o quê? Ou seja, ali ele marcou mais posição, ali ele jogou Onde ele mais. Porque ele é mais. um volante Eu queria- que tá eu encarregado queria pelo perguntar- lado direito da defesa. sabe o que aconteceu com o isso Edenilson? que precisa. Lelê? Deixa eu fazer uma pergunta Esse pro Davi. mapa aí que tu tá mostrando, Davi, esse sabe de mapa, quem esse Davi mapa quer de calor chamar aqui, de Davi? volante, tá bem? Sabe de quem é Pode esse chamar mapa de de calor volante. aqui? Mas- Bem parecido, se for mostrar. Do Ramiro. Aquele exatamente, Ramiro. que era um volante. Cara lá na frente. Mais Que era um mais na volante, o frente. Ramiro era como volante. Agora eu vou Escuta mostrar. o Potter. Agora eu vou O mostrar do Ramiro era o Lindoso. volante. Potter O Grêmio contratou. tinha, o Grêmio tinha o Ramiro, volante. O Grêmio tinha o Pedro Rocha, que uma vez ele disse pra nós, o Potter tava Volante junto, também, volante, volante. eu termino o jogo com a perna inchada de tanto correr. Porque ele ia lá na lateral esquerda, Também ele ia era lá volante? atrás. Tá, mas olha só, Davi. Mas não era volante, o Pedro Ramiro Rocha. é Pergunta volante. pro Deixa eu te fazer Potter. uma Volante. pergunta. Perguntem ao Potter, vamos Léo. O supor, Potter Bagé. foi o Potter que O contratou Falcão o era Edenilson volante. pro Inter. Craque. O Falcão Isso é verdade. o Paulo César era tão Carpegiani era craque. volante. O Carpegiani e o Falcão Eu eles não eram tão comparo o craques, tão Edenilson à frente com o do tempo deles. Volante. O Carpegiani e o Falcão eram tão craques e tão à frente do tempo deles que eles já eram meio campistas, que hoje é o Edenilson. Mas o que o volante é se deu um meio campista? Não, mas O volante joga Davi, onde? Olha só, vamos fazer o seguinte, O volante Daniel, joga no espaço. É que meio campista é o cara que faz, ele é híbrido, ele faz tanto uma tarefa. Mas o volante Não, não ele é pode ser volante. isso. É que tu o tá volante agarrado não à é posição. necessariamente um Esquece centro posição. médio. O Esquece volante não é posição. necessariamente. O Inter daquele tempo função. jogou com um centro Davi, médio, que era o Caçapava, e mais dois Davi, volantes. sábio. Davi, Falcão esquece a e posição, Carpegiani. Davi, e te apega à o função Grêmio, que ele o faz em Grêmio campo, do porque vê, Renato vendo bem os dois. sucedido. O Grêmio do Renato bem sucedido tinha um volante no lado direito que era o Ramiro. O Ramiro nunca foi nada além de um volante. Mas olha só, é Entendeu? função, O Davi. que é um jogador que marca. O Alisson não é volante. Tá, mas O olha Alisson só. não é porque ele não Vamos- sabe fazer isso. A primeira Vamos hora, supor, primeira cara, hora do Vocês estão programa, viu, concordando, Leonardo? vocês estão Vamos falando a supor, mesma Pedro, coisa. vamos A supor primeira que o- hora do programa estão foi do concordando. Bagé. A segunda Pedro, hora do programa é do Davi. Depois eu Tem que dar um completo a programa pergunta pra que ele. me me derem perguntou, tá? 10 segundos, Dá eu um fecho o programa acordo. pra ele, Pedro. Dá um programa pra esse rapaz, Pedro. Não, é que Olha só. a provocação é a seguinte, Maurício, Léo. Um só, um só. É até uma Deixa eu só injustiça. fazer uma- Vocês caem muito fácil em provocação do Davi. Davi é aquele jogador argentino que joga com pedra Tá na rindo lá, ó. Tá É rindo poder lá, da rindo lá, rapaz. Deixa eu fazer O uma Léo pergunta acha que é pro Davi, sério, tá? cara. Pô. Não, Diogo, deixa eu só fazer uma Mas é pergunta pro pra Davi, tá? contrapor, Olha né? só, Tem que tentar vai. contrapor o agora. debate é isso. Olha só, vou fazer uma pergunta Não, mas pro se Davi. todo mundo falar ao mesmo tempo, o nosso ouvinte vai ficar prejudicado. Leonardo, por favor. Se o Filipão chegar lá no CT hoje e resolver assim, eu vou jogar com o Breno e o Chapecó, tá? Eu vou botar o Breno no lugar do centroavante, do Borja. Vou tirar o Borja, vou botar o Breno. Não O dá Grêmio vai ideia. tá- Só um pouquinho. O Grêmio vai estar jogando com dois ele goleiros, não- Davi? Não. Mas eu não estou dizendo eu estou dizendo que Então, a maneira é como função. ele joga é de volante. É a função. maneira, o volante, Função. o que significa a palavra volante? O que significa a palavra volante? Ah, vem do Grêmio, né? Mas, Davi, Ele você... roda pelo campo, Mas você aceitaria uma provocação o fixo no meio é o da centro tese? médio. Agora tu pode jogar com um volante como o Falcão, que era o volante que saía, tu pode jogar como volante como Toninho Cerezo, tu pode jogar como volante como Paulo O Edenilson Se é o me der um Paulinho. volante como o Falcão, eu jogo com os quatro. O Edenilson é isso aí. O Edenilson joga como Se o me Ramiro der- jogava não. no Grêmio. Os Se argentinos me der 4 dividem. Agora, Falcão, faz o eu seguinte, jogo faz com o seguinte. 4 Falcão no meio. Mas claro, tu pode Meio jogar com campista, cinco É um Falcão. volante extra classe, eu jogo com os Vocês 4. estão muito. Vocês estão muito preocupados em dar nome. Ah, é volante, é meio. Mas não é essa mas questão. o Diogo, função. se a gente Quatro quiser conhece jogadores. mais. 4 jogadores que se movimentam, que sabem marcar, que ocupam espaço, que dão combate ao adversário e que sabem jogar ainda por cima.
Aí tu tem meio de campo. Agora tu vai fazer o meio de campo. Tu vai fazer o meio de campo com o Jean-Pierre, por exemplo, que só dá tapa na bola. Ele vai bota o Jean-Pierre o Jean-Pierre tem mais técnica do que qualquer um dos 4 do Inter aí. Mas não é combativo. Bota ele no time, ele estraga o time. Eu quero saber se você aceita uma provocação oportunista, porque não é nem com que eu concordo, mas é só para brincar com a sua provocação dos 4 volantes, Davi. Eu lhe provocaria dizendo que, com todos os elogios que você acabou de fazer, o Inter só chega à vitória contra o Fluminense quando já não tem um dos 4 volantes. Aliás, não tem os 2 dos 4 volantes, já não Davi, tem o Patrick e não tem o Lindoso. É uma provocação oportunista porque ela não é falsa. Não, ela não é falsa. É função. E para colaborar, Davi, é uma vitória construída durante 90 minutos. Volante. Então, o Jean-Pierre, o Jean-Pierre não perdeu pro São Paulo. Saiu antes. Ô, Davi, vou te ajudar. Volante. Perdeu antes. Vem do latim volans. Que quer dizer aquele que voa. Entrou latim no próximo, rapaz. Que se desloca rapidamente. Mas, pô, eu não fiz brincadeira. Então nós chamamos um monte de volantão aí de volante errado. Porque os caras estão cravados na verdade se você deslocar para lugar nenhum. Eu até ontem tinha dúvidas sobre o Inter, né? Eu tinha dúvidas. Eu disse antes, quando abriu a jornada, eu estou curioso para ver o Inter. Eu não sabia o que tinha acontecido no Maracanã, né? Mas depois do jogo de ontem eu me convenci. O Inter é reativo. O Inter é aquilo ali. O Inter jogando. Não, ele funcionou, Guerrinho. Forma reativa, ele fez 8 gols da forma reativa. A fórmula propositiva custou ao Inter uma eliminação contra o Vitória, uma eliminação contra o Olímpia e uma atuação contra o Cuiabá desastrado. Não, até contra o Olímpia não, né, Guerrinha? Porque não, custou a eliminação. Custou a eliminação. Eu digo que foi incompetência em fazer gols, né? O que está acontecendo. O principal do Inter agora é que a bola está entrando. Esse é o principal. Porque quando o Olímpia, o Inter eliminado no Beira-Rio com 18 chances de gol. Não é só isso. Ontem o Diego Aguirre disse uma coisa e ele está completamente certo. Ele colocou 2 volantes, e eu não sou favorável a 2 volantes que jogam de forma igual, não sou, para facilitar a vida do Tyson. E ele facilitou a vida do Edenilson também, né? E do Cuesta. E do Cuesta. Agora, o Cuesta virou armador com esses 2 caras. Mas como zagueiro não foi bem. Zagueiro não foi bem. Os 2 gols aí nas costas dele não foi bem. O que está acontecendo é que na nova direção internacional, quando assumiu, pegou o bilheteiro e botou o bilheteiro no trapézio. Aí chegou o Diego Aguirre e disse: não, o que esse rapaz faz? Esse rapaz é trapezista. Não, ele é que vai pro trapézio. O bilheteiro vai pra bilheteria. E aí começou a dar tudo certo, começou o time a melhorar. Não tá espetacular? Não tá. Mas cada um fazendo a sua. Não, era muita invenção. Não, nós vamos atacar, nós vamos ficar com a bola, nós vamos empurrar o adversário. Não vai, meu filho, tu não tem bola pra isso, meu querido. Tu vai perder. Agora não, agora botaram os pés no chão. Diz, olha, nós vamos defender, deixa o Tyson jogar, o Edenilson aparece como homem surpresa e vamos confiar nesse centroavante que ele bota pra dentro. E aí tá acontecendo. Claro que o gol vai mudar tudo, né? Potter, só por questão de justiça. Eu falei aqui, mas não é brincando, viu, Pedro? O Potter é quem contratou o Edenilson pro Inter, por questão de justiça. Já que tá todo mundo dizendo que o Edenilson tá jogando muito, parabéns ao Potter, que foi o responsável pela vinda do Edenilson. Ué? Andaram fazendo campanha há pouco aí pra mandar ele embora, lembra? Alguns inteligentes aí. Não, era culpa do 2 semanas atrás. O Edenilson tem que ir embora. Eu vou te dizer, bom, é melhor ler do que ser cego, né? Jogador bom, o cara tem que ter um pouco de paciência. Às vezes não dá mais, né? Tipo assim, eu observo uma coisa com o Jean-Pierre, todo mundo sabe que ele é bom, né? Mas a impaciência tá chegando no limite, né? Com ele. O Edenilson não precisa. É que assim, tu tem que perguntar pro jogador se ele quer. O Edenilson queria. Se atrapalhou teve uma gacena no WhatsApp dele ali, né? Na conversa, né? Ó, tu vai ganhar tanto. Aí o cara fica enlouquecido com isso, né? Mudar a vida dos filhos, dos netos pra sempre. O Jean-Pierre com o antigo Luiz Felipe, talvez funcionasse. Talvez. Tem um jogador, o Arilson, né? O Arilson era jogador de seleção brasileira. Ele jogava demais, o Arilson. Demais. Era um tremendo jogador de futebol. Mas participava do jogo, né? Participava do jogo. Nossa, o Arilson vinha. O Jean-Pierre menos, né? Claro. Estou dizendo, só jogou com o Luiz Felipe. Só jogava com o Luiz Felipe. Era um momento ajustado, ontem teve um jogador parecido no campo, no Beira-Rio, né? Que foi o Ganso, né?
O Ganso deu uns 3 tapas na bola, assim, que dá vontade. A visão de jogo, né, Potter? Beijar ele na boca, né? O primeiro gol do Fluminense é o tapa dele, né? O resto do tempo é tipo assim... Não, é do André ao volante. Foi o André foi bem naquela jogada ali. Mas assim, o Ganso tem uns 2, 3 tapas assim, que beleza, se ele tá jogando com o Messi faz gol. E aí os caras... mas só que os outros 88 minutos de jogo... Mas o grande jogador do Fluminense é o Iago, hein? É bom jogador. Foi o Iago, ontem foi o Iago, é verdade. É bom jogador. Não, eu tô falando do Ganso não pra elogiar o Ganso, tô falando pra dizer que infelizmente não dá essa era é aquele vídeo do Muricy sentado no banco de treinamento do São Paulo e tá o Ganso em campo e o Muricy pega e comenta, né, brincando, olha a movimentação do Paulo Henrique. Davi, ainda bem que tu está como espraiando conhecimento, porque o conhecimento prepara para a vida, Davi. Então escolha a qualidade, escolha a Facate, a 5ª melhor faculdade integrada do Brasil na avaliação do MEC. Opte pela Facate e escute, vocês comentaristas que sabem menos, Davi Coimbra. Intervalo comercial e nós voltamos em seguida. O seu banco diz que está ao seu lado, mas some quando você precisa? O Agibank tem empréstimos consignado e pessoal para você colocar a vida em dia ou realizar... 2h21, Guerrinha, depois dos 8-2 nos Cariocas, onde é que até onde o Inter pode ir? Olha, Pedro, é difícil. Não cria expectativa em mim. Não vem criar expectativa em mim. O Inter já se livrou da maior preocupação, eu acho, que era ficar na zona de baixo. O Inter corria o risco, seriamente, pelo que vinha jogando, de fechar o turno entre os piores. Aí ganhou do Flamengo, a moral, como eu digo, psicologicamente ajuda muito, foi lá nas nuvens. Ontem ganhou com sofrimento. Mas ganhou. Né? Fez o dever de casa, coisa que não estava fazendo no Beira-Rio. O Beira-Rio parecia, entendeu, que não era mais a casa do Inter. E isso tudo, psicologicamente, vai ajudar para a continuidade até o fechamento do turno. E no fechamento do turno a gente vai ter uma ideia melhor o que o Inter pode aspirar. Deixa eu trazer um bastidor de hoje, que eu encontro... hoje é o aniversário de 15 anos da primeira Libertadores do Inter, né? E tá tendo todo um movimento... Isso. Um movimento encabeçado pelo Tinga para trazer ex-jogadores. Eles estão repetindo todo dia 16 de agosto de 15 anos atrás. Desde o mesmo hotel até ir pro Beira-Rio, onde vai ter uma live na hora do que o Inter jogou contra o São Paulo. E aí eu tava conversando contigo porque o Tinga deu coletiva hoje de manhã e fez uns processos assim para começar essa junção, né, com os atletas que estão aí. E aí ele tinha a taça da Libertadores ali junto, e aí a gente começou a conversar sobre ela. E aí ele falou assim, cara, isso aqui é muito difícil de ganhar. É muito difícil. Eu joguei 9, ganhei 2. E eu sou um felizardo. E se ganha a Libertadores estando na Libertadores, porque futebol é momento. É incrível como o médio fica melhor, o ruim fica craque, o bom fica craque e o pequenininho, que não joga nada, dá pro gasto. E ele falou assim, por exemplo assim, Inter e Flamengo, se o Inter passasse pelo Olímpia, acertasse um dos gols, pegasse o Flamengo, se aquele 4-0 fosse na Libertadores, o Inter era campeão da Libertadores. Porque o grupo se enche tanto de si mesmo que embala. É assim que se ganha uma Libertadores. Tanto é que não é o melhor time que ganha Libertadores todo ano, né? De vez em quando ontem, Potter. De vez em quando ontem, o Inter tá vivendo isso. Assim, alguns jogadores estão jogando muito mal, começaram a aparecer. Sai um Sarave, entra o Heitor, a diferença é mínima. Tu começa a ver que o grupo tá seguro pra tentar um passe. O Moisés deu assistência ontem. O Cuesta deu uma assistência com a esquerda ou com a direita. Mas o Aguirre ontem fez um negócio muito importante para esse momento novo que o Inter viveu. Ele fez uma aposta e a aposta bem sucedida, porque eu brinquei com o Davi sobre, não, eu vou te reprovocar então, o Inter só ganha quando já não tem o Lindoso com o Dourado, mas o Inter poderia estar ganhando com o Lindoso e Dourado de tanto que criou ofensivamente no modelo a que se propôs. Logo, esse vai ser o seu modelo, o próximo jogo é contra o Santos na Vila Belmiro. É lógico que o Inter vai jogar dessa forma, mas o que o Aguirre mostrou ontem foi uma capacidade de leitura de que quando empatou em 2-2, não poderia mais manter Dourado com Lindoso para ser propositivo, porque ali era outro tipo de jogo. Era um tipo de jogo de embretar o Fluminense com jogadores aptos ofensivamente. E aí entra o Bosquilha e entra especialmente o Palácios, autor do passe para o gol do Guerreiro.
Então, já poderia ter ganho, entra, Maurício. fez o suficiente, também entra, né? Fez o suficiente para ganhar no 2-2 e estava só empatando, mas produzia para ganhar, mas só ganha quando o Aguirre tem a visão. Eu preciso agora, já não é mais a dobradinha que me garante Cuesta e Edenilson. Eu tenho que botar gente do meio para frente. Botou e foi bem sucedido. Mas até onde o Inter pode chegar, tá? Até onde o Inter pode chegar. Pega como base o campeonato do ano passado, que o Inter ele começou a ir bem quando ele jogou dessa forma. Quando ele jogou dessa forma que está jogando agora. Sim, é o modo Abelão. O Inter vai fazer mais ou menos o que fez no ano passado. Pode ter certeza disso. Ele vai... O campeonato teve um disparo que foi o mesmo do Inter no ano passado. Ganhar 9 seguidas é difícil. O Galo acabou de ganhar 9 partidas. Não estou dizendo que vai ganhar 9 seguidas. Não, o Inter não. O Inter perdeu tempo, claro. O Davi, o Inter tem mais time que o Fortaleza, que o Bragantino, que o Atlético Paranaense. Que o Atlético, que o Palmeiras e o Flamengo não tem. Mas se o Inter tiver mais time que o Fortaleza, que o Bragantino, que o Atlético Paranaense, que o Atlético Goianiense e o Ceará. E Potter, tem uma mudança grande que o Inter tem a semana livre agora. Dá pra dar folga pros caras, dá pra trabalhar melhor. O Simon me mandou aqui um texto que ele publicou em GZH, Potter. O Inter liberou o Thiago Galhardo pra procurar novos desafios, viu? A questão aí é uma questão de comportamento, né? Comportamental, exatamente. Seja lá o que aconteceu, foi muito grave. Tava vazando muito na internet, a gente tava falando do pagode do Grêmio, né? Tava vazando muita coisa também do Galhardo, né? Pós-partidas, até às vezes antes das partidas. Só que é muito difícil pra gente não tem data dos vídeos. O vídeo às vezes é só uma parte de uma noite inteira. Tem um monte de coisa assim, né? Mas assim, pra chegar nesse limite aí, olha... Só quero avisar, Potter, que quem for reclamar pro Thiago da escala pode também ser liberado para procurar outra rádio. Passar no RH. A leitura que a gente faz é que o Thiago Galhardo estava insatisfeito com a reserva. A leitura que eu estou fazendo de fora... A leitura, rapidamente, Pedro, a leitura que eu estou fazendo é que o Thiago Galhardo ficou incomodado de ser reserva do Yuri Alberto, ele que já foi jogador de seleção, enfim... reclamou em alguma instância do Inter e não foi bem recebido. E teve o episódio de que eu acho que o que mais bateu foi a gota d'água. O Thiago Galhardo já vem há tempos enfastiando, desagradando a direção e até mesmo o ambiente do vestiário. O Thiago Galhardo tem uma figura muito personalista, assim. Mas aquela convocação fez mal pra ele. Olha que fez mal pra ele aquela convocação. O histórico dele, ele está saindo e termina mal. É o mesmo problema que saiu do Vasco. Exato. Mesmo problema que saiu do Vasco é o que ele está saindo. Não é a primeira mas ali vez. no Vasco foi X9, né? Ali ele teria sido acusado pelos companheiros de estar vazando coisas pra imprensa. Ele foi afastado na concentração. Não, mas seja o que for, é fora de campo lá, né? Antes de uma semifinal contra o Bangu. Fora do campo. Mas a questão toda é que a direção já vinha tentando colocar ali negociações. Corinthians, o Inter ofereceu, o Palmeiras naquela história com o Luiz Adriano, o negócio dos árabes que não fechou. Então não é algo de hoje. Desperdício. A seleção fez mal pra ele, né? A seleção fez mal pra ele. E ele não é jogador de seleção, né? Não, por favor. Eu tô dizendo, eu acabei de dizer. Ele não é jogador de seleção. Vocês me ouviram falar que quando o Thiago Galhardo pensava que era Thiago Galhardo, o Thiago Galhardo era muito mais Thiago Galhardo. Mas quando o Thiago Galhardo não pensava que era Thiago Galhardo, que ele era um outro tipo de Thiago Galhardo, ele não era Thiago Galhardo. E a gente perdeu o Thiago Galhardo pensando que ele achava que era o Thiago Galhardo. Quero avisar de novo, quando eu sair a escala, tu não concordar, bom não reclamar. Não reclama. É igual aquela história do cara, assim, recebi uma proposta agora aí, chefe, de uma outra empresa. E o chefe falou pro cara assim, tu não vai perder essa oportunidade. Quais são as outras formas de reclamar de escala, o Bagé? O Bagé disse que tem outras formas de reclamar de escala. Quais seriam aí, Bagé? Me ensina essa tática aí. Eu tava nessa aí. Não sendo assintoso, tu não pode ser assintoso. É verdade. Foi conversar com o Thiago agora, Guerrinha? Tu tem que começar falando do brilhante trabalho que ele fez, sendo o nosso principal líder lá nas Olimpíadas do Japão. Melhor repórter. Dizer que todo mundo tinha certeza. Não, todo mundo tinha certeza da facilidade que ele tem de comunicar, claro. E não foi surpresa pra ninguém, mas é bom ressaltar isso. Né? Ele participou de uma edição de Jogos Olímpicos em que nós somos recordistas de medalha. Tu começa por aí depois elogia o Atlético, como tá bem o Atlético pra Mineiro, audiência, o Atlético contratando, pra audiência, o Thiago é Thiago Cirqueira, o cara que comanda os esportes no grupo RBS. É um mineiro, Ô Potter, deixa eu fazer um registro. O Cruzeiro vai cair pra Série C, hein? Vai cair o Cruzeiro. Só um registro, Pedro. Vai cair o Cruzeiro. Registrou.
hoje se completa 15 anos da Libertadores, Inter e São Paulo, e olha só que legal, que coincidência boa. Às 5 da tarde, as gurias coloradas enfrentam as gurias do São Paulo pelo Brasileirão Feminino, quartas de final, 5 horas, no Beira-Rio. Então, no dia de Inter e São Paulo da final, tem o jogo das gurias. Quer dizer que hoje faz 15 anos que eu disse que o Inter rasga a camisa do São Paulo e pisa em cima dela. Semana passada. Faz 15 anos e uma semana. Eu lembro que há 15 anos eu dei um presente para minha filha, para a mãe do Janjão, a Karine, que é gremistona, e hoje também está fazendo aniversário, igual o teu presente está aí. Entendeu? Bom. Parabéns, saúde para ela. Alemão, onde é que tu anda, Alemão? Pedro, Gaúcha Mais hoje vai começar falando sobre o edital para a concessão do zoológico de Sapucaia do Sul. Nós vamos detalhar qual é o plano do governo do estado para o zoológico tradicional da região metropolitana de Porto Alegre. Nós teremos também, disso. Pedro... Vou participar, Alemão. Vai entrar na concorrência? Quero elefante, quero tudo que é bicho perto de mim. Nós vamos ter hoje no quadro A História da Minha Vida, o humorista André Damasceno vai contar aqui um pouco da história de vida dele, a trajetória no humor e a carreira nacional. Nós vamos falar também das vacinas, tem mais um lote, Pedro, sendo distribuído hoje, quase 120 mil doses para a primeira aplicação, então os municípios terão nos próximos dias a possibilidade de baixar um pouco mais ainda a idade do público vacinado. Atualizaremos a situação do Afeganistão, com a volta dos talibãs ao poder e a tomada de Cabul. E lá em São Paulo, Pedro, já tem data para o retorno dos torcedores ao estádio. Novembro, o governador de São Paulo anunciou em novembro a Fórmula 1 com 100% de ocupação em Interlagos e a retomada ainda sem detalhes da torcida nos estádios. Estou vendo aqui a câmera que foca Kelly Matos. Atrás dela, por trás do computador, aparece ele tá fazendo? Conta Eduardo Gabardo lavando louça. Não, roupa. Roupa? Louça não, roupa. Tá mal? Peraí que eu vou virar mais um pouquinho pra tu enxergar, ó. Qual é o espanto Mostra aí disso? que tu tá ali, ó. O pessoal tá vendo ali, no sala de redação, no online? Mas, ô Pedro, todo homem faz isso em casa, só parabéns ao Gabardo. Eu não entendi qual é a surpresa. Tu não lava roupa na tua casa? Pô, Pedro. Eu não, claro que não. Pedro, que visão antiquada, Pedro. Só usa roupa suja, machista? Machista? Vocês querem terminar com as lavanderias, é isso? É isso. Sabe nada, uma vez aqui que em casa, Eduardo Gabardo lava e passa. A minha sogra, quando era viva, chegou pra minha mulher e disse assim: Jussara, quero te passar uma receita de uma comida maravilhosa. Mãe, para, não perde tempo. Passa pro Pedro que eu não vou cozinhar aqui. É verdade. Não, quem cozinha na casa do Pedro é o Pedro Ernesto, não Dona Jussara maravilhosa. É verdade. É bom saber que o Gabardo lava e passa. Tô mandando a roupa pra ir. E eu faço o quê, Guerrinha? Eu fico vendo jogos e apostando. Eu tô terrível. Tá certo? Apostei ontem, ganhei de novo. Alguém tem que trabalhar, tá certo? O Gabardo disse que eu tô igual a ti. Ele falou, Kelly, que é isso? Perfeito. Ah, bom. O Gabardo é o nosso Rodrigo Hilbert. Rodrigo Hilbert da RBS. Hoje eu não vou ficar fazendo propaganda dele aqui, não. Vou dizer uma frase aqui que eu digo para meus amigos: fora do jogo não há salvação. Agora, Guerrinha, quem viu o Gabardo algum tempo atrás e viu o Gabardo hoje lavando roupa, olha só tá domado, aconteceu. Eu falei ontem, o homem arrumou um tomador, tá domado. Que coisa impressionante. Bom, Bagé, tu vai fazer com a Kelly Matos a passagem do programa agora, porque o Sala de Redação terminou, e o que vem aí, Kelly Matos? O Gaúcha. Vamos, Bagé. Mas eu não tenho a qualidade vocal do Pedro, né, pra poder fazer muito bom, tão afinado, de novo. né? O que vem aí, Bagé? Agora só tu, o Gaúcha. O Gaúcha. Dó menor. Mas... Errei a nota, né, Pedro? Que maravilha. Tchau, fui.